O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 118. Vaisampayana disse: o monarca magnânimo seguiu sua viagem, e em diferentes lugares no litoral visitou vários locais de banho, todos sagrados e agradáveis e frequentados por homens da casta sacerdotal. E, ó filho de Parikshit, ele de modo apropriado tomou seu banho neles junto com seus irmãos mais jovens e então foi para um rio excelente, o mais sagrado de todos. Lá também o rei magnânimo deu seu mergulho, e ofereceu libações para seus antepassados e aos deuses, e distribuiu riquezas para os líderes da classe 2 vezes nascida. Então ele foi ao Godavari, o rio que cai diretamente no mar. Lá ele ficou livre de seus pecados. E ele alcançou o mar na terra grávida, e visitou o local sagrado sob nome de Agastya, que era extremamente sagrado e excepcionalmente puro. E o rei valente visitou os locais sagrados femininos. Lá ele escutou a história daquela façanha bem conhecida que foi realizada por Arjuna, o principal de todos os manejadores de arco, e cuja realização estava além do poder dos seres humanos. E lá ele foi elogiado pelos membros mais altos da classe religiosa, e o filho de Pandu sentiu a maior alegria. E, ó o protetor da terra, o soberano do mundo, acompanhado por Krishna, banhou-se naqueles locais sagrados, e falando do heroísmo de Arjuna em termos laudatórios, passou seu tempo com prazer no local. Então ele doou milhares de vacas naqueles locais sagrados na costa do oceano, e com seus irmãos narrou bem satisfeito como Arjuna tinha feito uma doação de vacas. E ele, ó o rei, visitou um a um aqueles lugares santos no litoral e muitos outros locais sagrados, e assim realizou o desejo de seu coração, até que ele chegou ao mais sagrado de todos, conhecido pelo nome de Suparaka. Então, tendo passado por certa região na margem do oceano, ele alcançou uma floresta célebre na terra. Lá as divindades praticaram ascetismo nos tempos passados, e igualmente soberanos virtuosos de homens realizaram ritos sacrificais. Lá ele, possuidor de braços longos e vigorosos, contemplou o altar célebre do filho de Rishika, que foi o principal de todos os manejadores de arco. E o altar estava cercado por hostes de ascetas, e era digno de ser adorado por pessoas de vida virtuosa. Então o rei contemplou os santuários sagrados, e encantadores de todos os deuses e dos vasos, e das hostes do vento e dos 2 médicos celestes e de Yama, do filho do sol e do senhor das riquezas, e de Indra, e de Vishnu, e do senhor criador de Shiva, e da lua, e do criador do dia, e do senhor das águas, e da hoste de Sadias, e de Brahma, e dos antepassados, e de Rudra junto com todos os seus seguidores, e da deusa do saber, e da hoste de Siddhas, e de muitos deuses santos imortais além desses. E naqueles santuários o rei praticou vários jejuns, e doou grandes quantidades de pedras preciosas. Ele mergulhou seu corpo em todos os locais sagrados, e então voltou novamente para Surparaka. E ele pelo mesmo desembocadouro do oceano prosseguiu novamente com seus irmãos e chegou ao local sagrado Prabhasa, cuja fama tinha sido propagada por brahmanes poderosos por todo o mundo. Lá ele, possuidor de um par de grandes olhos vermelhos, banhou-se com todos os seus irmãos mais novos, e ofereceu libações para os antepassados e as hostes celestes, e assim fizeram Krishna e todos aqueles brahmanes junto com Lomasa. Por 12 dias ele subsistiu de ar e água. E ele realizou abluções por dias e noites, e cercou-se de fogos acesos por todos os lados. Assim aquele maior de todos os homens virtuosos engajou-se em ascetismo. Enquanto ele estava agindo assim, chegou a Balarama e Krishna a informação de que o rei estava praticando penitências da forma mais austera, e aqueles 2 líderes da tribo Vrishni inteira, acompanhados por tropas, foram até Yudhishthira da linhagem de Ajamida.
E quando os Vrishnis viram os filhos de Pandu deitados no chão, com seus corpos totalmente lambuzados de sujeira, e quando eles viram a filha de Drupada em uma condição triste, a sua dor foi grande e eles não puderam se abster de irromper em altos lamentos. Então o rei, cuja coragem era tal que o infortúnio nunca poderia subjugá-lo, cordialmente encontrou Rama e Krishna e Samba, e o filho de Krishna, e o neto de Sini e outros Vrishnis, e prestou honras a eles de uma maneira apropriada. E eles também em retorno prestaram honras a todos os filhos de Prita, e foram da mesma maneira honrados pelos filhos de Pandu. E eles se sentaram em volta de Yudhishthira, como ao redor de Indra, ó rei, estão sentadas as hostes celestes. E, muito satisfeito, ele relatou para eles todas as maquinações de seus adversários, e como também ele tinha residido na floresta, e como Arjuna tinha ido para a residência de Indra para aprender a ciência de armas. Tudo isso ele relatou com um coração alegre. E eles ficaram felizes ao serem informados de todas essas notícias deles. Mas quando eles viram os Pandavas tão extremamente magros, os Vrishnis majestosos e magnânimos não puderam deixar de derramar lágrimas, as quais correram espontaneamente de seus olhos por causa da agonia que eles sentiram. Capítulo 119. Janamejaya disse, ó alto de riqueza ascética, quando os filhos de Pandu e os Vrishnis alcançaram o local sagrado Prabhasa, o que eles fizeram e que conversa foi mantida lá por eles. Pois todos eles eram de almas poderosas, competentes em todos os ramos de ciência e ambos, os Vrishnis e os filhos de Pandu, tinham uns aos outros em estima amigável. Vaisampayana disse, quando os Vrishnis chegaram ao local santo Prabhasa, o sagrado desembocadouro no litoral, eles circundaram os filhos de Pandu e os serviram. Então Balarama, parecendo em cor com leite da vaca e a flor Kunda e a lua e a prata e a raiz do lótus, e que usava uma coroa feita de flores selvagens e que tinha relha de arado como arma, falou aquele de olhos de lótus, dizendo, ó Krishna, eu não vejo que a prática da virtude leva a algum benefício ou que práticas injustas podem causar mal, já que o magnânimo Yudhishthira está neste estado miserável, com cabelo emaranhado, o residente das florestas, e usando como vestuário a casca das árvores. E Duryodhana está agora governando a terra, e o solo ainda não o engole. Disso, uma pessoa de inteligência limitada acreditaria que um rumo de vida violento é preferível a um virtuoso. Quando Duryodhana está em um estado próspero e Yudhishthira, roubado de seu trono, está sofrendo desta maneira, o que as pessoas devem fazer nesse caso? Essa é a dúvida que está agora desorientando todos os homens. Aqui está o Senhor de homens, nascido do Deus da virtude, que adere firmemente a um caminho honrado, estritamente sincero e de coração generoso. Este filho de Prita desistiria de seu reino e seu prazer, mas não se desviaria do caminho justo, para prosperar. Como é que Bhishma e Kripa e o Brahmana Drona e o rei idoso, os membros mais velhos da casa, estão vivendo alegremente, depois de terem banido os filhos de Prita? Que vergonha para os líderes de mente violenta da linhagem de Bharata! O que aquele pecador, o chefe da terra, dirá aos antepassados falecidos de sua família, quando o canalha se encontrar com eles no mundo seguinte? Tendo tirado do trono os seus filhos inofensivos, ele será capaz de declarar que ele os tratou de uma maneira irrepreensível. Ele agora não vê com a visão da mente, como ele se tornou tão cego. E por causa de qual ação ele veio a ser cego entre os reis desta terra inteira? Não é porque ele baniu o filho de Kunti de seu reino. Eu não duvido que o filho de Vishitravirya, quando com seus filhos cometeu esta ação desumana, viu no local onde corpos mortos são queimados árvores florescentes de cor dourada. Na verdade ele deve ter perguntado a eles, quando permaneciam diante dele com os ombros projetados para a frente em direção a ele, e com seus grandes olhos vermelhos fitando-o, e deve ter escutado ao seu mau conselho, já que ele destemidamente mandou Yudhishthira para a floresta, que tinha todas as suas armas de guerra consigo e estava acompanhado por seus irmãos mais novos.
Este Bhima aqui, cujo apetite voraz é como o de um lobo, é capaz de destruir Sol com a força de seus braços poderosos, e sem a ajuda de quaisquer armas de guerra, um agrupamento formidável de tropas hostis. As forças no campo de batalha ficavam totalmente acovardadas ao ouvirem seu grito de guerra. E agora este forte está sofrendo de fome e sede, e está emaciado por viagens penosas. Mas quando ele pegar em sua mão setas e diversas outras armas de guerra, e encontrar seus inimigos no campo de batalha, ele então se lembrará dos sofrimentos da sua vida na floresta extremamente miserável, e matará seus inimigos até o último homem. Com certeza eu prevejo isso. Não há por todo o mundo uma única alma que possa se gabar de força e bravura iguais às dele. E seu corpo, Pai, está emaciado com frio, e calor e ventos. Mas quando ele se posicionar para o combate, ele não poupará um único homem de seus inimigos. Este herói poderoso, que é um guerreiro magnífico quando colocado sobre um carro, este Bhima, de apetite que rivaliza o de um lobo, conquistou sozinho todos os soberanos de homens no leste, junto com aqueles que o seguiam em batalha, e ele voltou daquelas guerras seguro e ileso. E este mesmo Bhima, miseravelmente vestido em cascas de árvores, está agora levando uma vida infeliz nas florestas. Este Sahadeva poderoso venceu todos os reis do sul, aqueles senhores de homens que tinham se agrupado na costa. Olhem para ele agora em um traje de eremita. Valente em batalha Nácula derrotou sem ajuda os reis que governavam as regiões do oeste, e ele agora anda pela floresta, subsistindo de frutas e raízes, com uma massa de cabelo emaranhado na cabeça, e com seu corpo completamente lambuzado de sujeira. Esta filha de um rei que é um grande soldado, quando está sobre um carro, surgiu de debaixo do altar, durante a pompa dos ritos sacrificais. Ela estava sempre acostumada a uma vida de felicidade, como ela está agora suportando esta vida extremamente miserável nesta floresta. E o filho do Deus da virtude, virtude a qual permanece no topo de todas as três buscas na vida, e o filho do Deus do vento e também o filho do Senhor dos celestiais, e aqueles dois filhos dos médicos celestes, sendo filhos de todos esses deuses e sempre acostumados a uma vida de felicidade, como eles estão vivendo nesta floresta, privados de todos os confortos. Quando o filho da virtude encontrou a derrota, e quando sua esposa, seus irmãos, seus seguidores, e ele mesmo foram todos expulsos, e Duryodhana começou a prosperar, porque a terra não afundou com todas as suas colinas. Capítulo 120. Satyaki disse: ó Rama, este não é um momento de lamentação, que nós façamos aquilo que é apropriado e condizente à ocasião presente, embora Yudhishthira não fale uma única palavra. Aqueles que têm pessoas para cuidar do seu bem-estar não empreendem qualquer coisa por si mesmas, eles têm outros para fazer seu trabalho, como Saivya e outros faziam por Yayati. Igualmente, ó Rama, aqueles que têm funcionários designados, para se encarregar do seu trabalho sob a sua própria responsabilidade, como os líderes de homens, eles podem ser citados como tendo benfeitores reais, e eles não encontram dificuldade, como seres desamparados. Como é que quando os filhos de Prita têm como protetores esses dois homens, Rama e Krishna, e os dois outros, Pradyumna e Samba, junto comigo mesmo, esses patronos que são capazes de proteger todos os três mundos, como é que o filho de Prita está vivendo na floresta com seus irmãos? É apropriado que neste mesmo dia o exército dos Dasaras, marche armado de modo variado, e com armaduras diversificadas. Que os filhos de Dhritarashtra sejam subjugados pela força dos Vrishnis e que eles acompanhem seus amigos para a residência do Deus da Morte. Sem falar naquele que maneja o arco feito de chifre Krishna, tu somente, se instigado, serias capaz de cercar mesmo toda esta terra. Eu te peço para matar o filho de Dhritarashtra com todos os seus homens, como o grande Indra, o senhor dos deuses, matou Vritra. Arjuna, o filho de Prita, é meu irmão, e também meu amigo, e também meu preceptor, e é como o segundo eu de Krishna.
É por isso que os homens desejam um filho digno, e que o preceptor procura um pupilo que não o contradiga. É por isso que chegou a hora desse trabalho excelente, o qual é a melhor de todas as tarefas e difícil de realizar. Eu frustrarei todos os disparos das armas de Duryodhana por meio das minhas próprias armas excelentes. Eu subjugarei todos no campo de batalha. Eu em minha ira, cortarei sua cabeça, com minhas flechas excelentes, pouco inferiores às cobras, e ao veneno, e ao fogo. E com o gume afiado da minha espada, eu cortarei violentamente a sua cabeça do tronco, no campo de batalha. Então eu matarei seus seguidores, e Duryodhana, e todos da linhagem de Kuru. Ó filho de Rohini, que os seguidores de Bhima me olhem com alegria em seus corações, quando eu mantiver erguidas as armas de guerra no campo de batalha. E quando eu continuar a matar todos os melhores lutadores do lado dos Kurus, como no fim do tempo, o fogo queimará vastas pilhas de palha. Kripa e Drona e Vikarna e Kama não são capazes de suportar as flechas afiadas, disparadas por Pradyumna. Eu conheço o poder do filho de Arjuna, ele se comporta como o filho de Krishna no campo de batalha. Que Samba castigue pela força de seus braços do Sasana, que ele destrua a força do Sasana e seu auriga e seu carro. No campo de batalha, quando o filho de Janvavati se torna irresistível em luta, não há nada que possa resistir à sua força. O exército do demônio Sambara foi rapidamente derrotado por ele quando era apenas um menino. Por ele foi morto em luta Asvachakra, cujas coxas eram redondas e cujos braços musculosos tinham comprimento excessivo. Quem seria capaz de avançar para o carro de Samba, que é formidável em luta, quando posicionado sobre um carro? Como um mortal que cai nas garras da morte nunca pode escapar, assim quem é que uma vez caindo sob as garras dele no campo de batalha poderia retornar com vida? O filho de Vasudeva incendiará pelas saraivadas de suas flechas ígneas todas as tropas hostis e aqueles dois guerreiros, Bhishma e Drona, que são grandiosos sobre um carro, e Somadatta cercado por todos os seus filhos. O que há, em todo o mundo incluindo os deuses, que Krishna não possa enfrentar em uma posição igual, quando ele pega as armas de guerra, maneja em suas mãos flechas excelentes, se arma com seus dardos, e assim se torna inigualável em combate. Então que Aniruddha também pegue nas mãos seu escudo e espada, e que ele cubra a superfície da terra, com os filhos de Dhritarashtra, suas cabeças separadas dos troncos, seus corpos desprovidos de toda consciência, como em um rito sacrificial. O altar é coberto com erva sagrada, colocada sobre o mesmo. E Gada, e Uluka, e Vauka e Banu e Nita, e o jovem Nishata valente em batalha e Sarana, e Charudeshna, irresistível em guerra, que eles realizem façanhas condizentes à sua linhagem. Que o exército unido dos Satvatas e Suras, junto com os melhores soldados dos Vrishnis, dos Bojas, e dos Andakas, mate aqueles filhos de Dhritarashtra no campo de batalha e que eles aumentem a sua fama espalhada por todo o mundo. Então que Abhimanyu governe o mundo por tanto tempo quanto este mais excelente dos homens virtuosos, o magnânimo Yudhishthira, possa estar dedicado a cumprir seu voto, o voto que foi aceito e declarado por ele, o mais virtuoso da linhagem Kuru, na ocasião do famoso jogo de dados. Depois o rei virtuoso protegerá a terra, com todos os seus inimigos derrotados em batalha por flechas que serão disparadas por nós. Então não restarão filhos de Dhritarashtra sobre a terra, nem o filho do Auriga Kama. Esse é o trabalho mais importante para nós fazermos, isso certamente levará à fama. Krishna disse, ó filho da tribo de Madhu, sem dúvida o que tu disseste é verdade, nós aceitamos as tuas palavras, ó alto de coragem que nunca é pouca. Mas este touro da raça Kuru Yudhishthira nunca aceitaria a soberania da terra a menos que ela fosse ganha pela destreza de seus próprios braços. Nem por causa de prazer, nem por medo, nem por cobiça Yudhishthira alguma vez renunciaria às regras de casta, nem esses dois heróis, que são poderosos quando estão em um carro, Bhima e Arjuna, nem os irmãos gêmeos, nem Krishna, a filha de Drupada.
Ele que possui o apetite de um lobo Bhima, e o ganhador de riquezas Arjuna, são inigualáveis em combate em todo o mundo. E por que este rei não deveria governar o mundo inteiro quando ele tem os 2 filhos de Madri para abraçar sua causa? Os soberanos de grande alma de Panchala junto com o rei Kekaya e nós também devemos aplicar nossa força unida, e então os inimigos de Yudhishthira serão aniquilados. Yudhishthira disse, não é estranho que tu fales dessa maneira, ó filho da linhagem de Madhu. Mas para mim a verdade parece ser a primeira consideração, acima daquela do meu próprio poder soberano. Mas é só Krishna que sabe exatamente o que eu sou, e sou eu somente que sei exatamente o que Krishna realmente é. Ó tu dotado de coragem, ó descendente da linhagem de Madhu, logo que ele perceber que chegou o momento para atos de bravura, então, ó o mais valente da linhagem de Sine, ele também de cabelo belo, Krishna, derrotará Suyoddhana. Que os homens heróicos da tribo da Zara retornem hoje. Eles são meus patronos, e os principais dos seres humanos, eles me visitaram aqui. Ó vocês de força incomensurável, nunca abandonem o caminho da virtude. Eu os verei novamente, quando vocês estiverem reunidos alegremente. Então depois de cumprimento mútuo e reverência aos mais velhos, e de terem abraçado os jovens, aqueles homens valentes da tribo Yadu e os filhos de Pandu se separaram. E os Yadus retornaram à sua pátria, e os Pandavas continuaram sua viagem aos locais sagrados. Então, tendo se separado de Krishna, o rei virtuoso, acompanhado por seus irmãos empregados, e também por Lomasa, foi ao rio sagrado Paiosine. Sua bela plataforma de desembarque foi construída pelo rei de Vidarbha. E ele começou a morar nas margens do Paiosine, cujas águas estavam misturadas com o suco soma destilado. Lá Yudhishthira, de grande alma, foi recebido com excelentes termos laudatórios, por líderes numerosos da classe de 2 vezes nascidos, que ficaram encantados ao vê-lo lá.